como a gente falava, a gente tem as primeiras confirmações de mortes. Para além disso, gente, estamos de olho porque a CNN Internacional acaba de confirmar que o furacão Milton agora é de categoria 1. Está sendo classificado, portanto, de categoria 1 porque os seus ventos diminuíram. Vamos falar agora com a Alessandra Freitas, a nossa repórter nos Estados Unidos, que vem conversar com a gente, traz as informações e, infelizmente, a confirmação de que já temos mortos na Flórida. Conta pra gente, Alessandra. Pois é, a notícia que a gente não queria dar, né? Realmente, a gente ficou sabendo que teve essa confirmação de algumas mortes que aconteceram em uma casa de repouso no condado da Flórida, né? A gente que ficou observando, né, realmente as consequências do furacão Milton desde que ele tocou o solo na Flórida. E uma das consequências foi também um grande número de tornados que atingiram principalmente esse condado de St. Lucie, ali na costa oeste da Flórida. A gente fica aí se perguntando, algumas pessoas, por que será, né, que algumas pessoas não se retiram dessas áreas, né, quando tem uma ordem de evacuação, né, compulsória, mas realmente existem aí algumas dessas pessoas que têm dificuldade de mobilidade, umas pessoas mais velhas, e infelizmente essas pessoas acabam também sofrendo mais com as consequências de um desastre natural como esse. A gente infelizmente recebendo as notícias de algumas mortes já confirmadas nessa casa de repouso no condado de St. Lucie, na Flórida. A gente ainda está esperando mais detalhes, né, das autoridades locais, mas realmente a gente recebeu essa notícia aí, mas ainda tem a gente ainda está esperando algumas respostas, né? Porque esses tornados que acometeram aí essa região de St. Lucie realmente acabaram causando muitos destroços, né? Acabaram causando muita destruição ali por onde eles passaram. Uma das consequências aí mais inesperadas desse furacão Milton, que, como você falou, agora já reduziu a um furacão de categoria 1, mas vale lembrar que ainda é um furacão, né? A gente ainda não está classificando o furacão Milton como uma tempestade tropical. E aí vem o perigo, né? As pessoas começam a sair de casa achando que o pior já passou, e a gente vem recebendo aí vários alertas de autoridades em cidades como Tampa, né, Sarasota County, lugares muito afetados ali pelo furacão Milton na Flórida, para as pessoas realmente não saírem de casa até que as autoridades locais digam que é seguro. Isso porque as pessoas acabam saindo de casa achando que o pior já passou, mas a gente não sabe a extensão, né, do estrago, como que isso pode ter afetado as estruturas da cidade, né, os postes de eletricidade. A gente vê aí também muitas árvores caindo ainda, a gente vê um guindaste que acabou despencando. Então não é só uma questão de vento, né, mas a gente também tem que analisar a questão da elevação do nível da água. Há muitos destroços, né? Muita destruição que foi causada pelo esse furacão, que as autoridades ainda querem acessar antes de falar para a população que é seguro sair de casa. A gente vê aí a tempestade avançando ali para Orlando, e apesar de ter diminuído para um furacão de categoria 1, ainda é um furacão, né? Como a gente vem falando. Inclusive, as autoridades, as equipes de emergência que estão atendendo ali na cidade de Orlando ainda não estão autorizadas a realizar essas ligações de emergência, já que a velocidade dos ventos do furacão ainda excede esses 40 milhas por hora, que é considerado seguro para que essas equipes de emergência comecem a atender ligações da população que precisa de alguma ajuda ali na região. Então, até as equipes de emergência estão orientadas a permanecer abrigadas até que as autoridades locais falem que é seguro sair, até para começar a fazer esses resgates. A gente não sabe, né, quantas pessoas ainda estão presas, a gente ainda vai ter uma dimensão mais concreta do tamanho, né, da destruição causada pelo furacão Milton. Ele ainda continua avançando aí, né, atravessando todo o estado da Flórida, né? A gente vê ele fazendo esse movimento perpendicular que é inclusive um dos maiores diferenciais desse furacão, né? Esse movimento atravessando a península da Flórida, da costa oeste para a costa leste, realmente pegando muitas cidades aí altamente povoadas no estado da Flórida. A gente ainda, apesar do furacão ir perdendo um
pouco dessa força. Tem muita chuva, tem muita água e realmente ainda não é seguro. O pior, assim, ainda não passou, não dá pra gente falar que o pior já passou, já que a gente ainda tem que acessar todos esses estragos aí causados pelo furacão, Muriel. É isso, Alessandra, é importantíssimo o seu relato e é importante lembrar mesmo, porque a gente fala que agora o furacão caiu para a categoria 1 e as pessoas pensam que, olha, agora está tranquilo, mas a gente tem um cenário em que o núcleo do furacão continua se movimentando agora em direção a Orlando, ou seja, os estragos eles vão continuar acontecendo. Lembrando que o furacão Milton, ele é muito grande, a gente mostrou nas imagens, inclusive, ele é imenso e é por isso então que a tendência de destruição é muito maior. Estamos falando de ventos fortes, chuvas intensas e inundações. A gente vai ficar de olho e a Alessandra volta a qualquer momento para atualizar tudo para a gente. Obrigada por enquanto.